Nós estamos aí na campanha, iniciando a nossa campanha de oração, nosso tempo em que nós estamos colocando o mês de dezembro ainda na presença do Senhor e colocando também 2021, você que é um planejador, você que gosta de colocar diante de Deus os seus sonhos, os seus projetos. Esse é o momento em que a maioria faz isso, né? Chega quase no final do ano, começa a avaliar como foi o seu ano. 2020 para muitos foi glorioso, não foi, gente? 2020, embora com todas as nossas maiores batalhas que o mundo inteiro está vivendo, nós temos ouvido por aí testemunhos gloriosos. E assim eu creio que este ano de 2020 vai fechar com chave de ouro. Você pode dar um glória a Deus? Eu vou insistir. Cadê o teu glória a Deus de crente que acredita nisso? Sabe por quê? Porque quanto mais você dá glória, mais a glória do Senhor se manifesta e o nome do Senhor vai ser glorificado. Coloque aí, por favor, Gênesis capítulo 26. O primeiro versículo, nós vamos estar tratando sobre vivendo os novos desafios. Coloque para mim, por favor, na sequência, o versículo que nós vamos estar lendo. Veja lá. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habite na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, seguindo, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis, e assim habitou Isaque em Gerar. Segue aí se tiver o próximo. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. Se assente, fique à vontade na casa do Pai. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te bendizer nesta noite e queremos declarar, Senhor, esta palavra liberada sobre este ministério, sobre cada vida que está aqui presente, seja presencialmente ou seja online, e até mesmo aqueles que vão ouvir esta mensagem após esta celebração. Quero declarar, Senhor Jesus, que o Senhor tem porção dobrada para aqueles que temem a Ti. Creio, Senhor, que se passarmos por qualquer processo difícil, seja fome, seja circunstâncias difíceis na terra, nós cremos que o Senhor é aquele que vai prover todos os caminhos e será a resposta para aquele que confia em Ti. Assim eu oro, assim eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Digam amém. O Senhor é poderoso e eu quero trazer essa palavra para o teu coração, porque a minha vida, ela é baseada sobre esta temática, vivendo novos desafios. Quantos aqui vivem desafios diariamente? Todos os dias nós saímos de nossa casa e Deus traça para as nossas vidas novos desafios que por vezes são desconhecidos ao nosso sentimento, ao nosso coração. Porém, nós sabemos de um Deus que planeja os nossos caminhos. A Bíblia fala que o homem planeja, mas quem dirige os nossos passos é o Senhor. E eu quero declarar que os teus passos, que os teus caminhos
estão sendo guiados pelo Senhor, que por vezes parece para você um caminho difícil, parece um caminho de incertezas, parece ser um caminho de dificuldade, mas eu creio que mesmo pelo caminho estreito, né? E o caminho do céu é o caminho mais estreito, nós cremos que nesse lugar mais estreito, mesmo apertadinho ali, nós somos desafiados a compreender todos os propósitos de Deus. Aí vem Deus com uma história tão linda na vida de Isaac. Você que conhece bem essa história, você sabe que Abraão morre e aí fica o filho com a herança que o seu pai deixou. E eu creio que esse menino teve que enfrentar os seus próprios desafios, e não foram desafios tão fáceis. Eu já ministrei essa palavra para o teu coração, e hoje eu quero focar somente em um ponto, porque depois, no mês agora de dezembro, nós vamos ficar nesse tema, e vamos discorrer deste assunto nas 3 semanas que virão, porque eu creio que hoje será liberada uma palavra para você de cura e de transformação, para que você conquiste tudo aquilo que Deus tem. O Senhor vai estar liberando para o teu coração, para aqueles que estão aqui presentes, uma palavra de restauração, de mudança. E eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Abraão morre e Isaac recebe este desafio, e nós sabemos que para viver algo novo, é preciso fazer coisas novas. Eu vou repetir para você, leia aqui comigo no 1, 2, 3. Para viver algo novo, é preciso fazer o quê? Coisas novas. O Senhor tem coisas novas para mim e para você, não tem? Então, para que você possa viver esse novo de Deus, coisas novas também precisam ser feitas. E hoje nós cremos que o Espírito Santo foi nos ensinando. No primeiro versículo, a palavra do Senhor diz que havia fome na terra. Havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, na vida de Abraão, na história de Abraão. Abraão também passou por esse ciclo difícil, por esta história difícil. Abraão passou pela fome, porém ele desceu ao Egito. E a palavra do Senhor diz que ali no Egito ele teve alguns grandes desafios. Porém, para Isaac, o Senhor disse assim para ele: não desça para o Egito. Quando o Senhor te diz assim, não desça para o Egito, nós que conhecemos a história do Egito, nós sabemos que ali era um perigo muito constante, onde havia vários deuses, onde havia todo um sentimento fora, contrário da visão de Deus para o seu povo, onde o povo de Israel até se perdeu na jornada. No Egito eles foram escravos. No Egito o povo de Israel foi se perdendo no meio da caminhada. Por isso o Senhor está dizendo assim, não vá para o Egito. Eu quero que você vá para Gerar. E Gerar é um lugar também de inimigos, lugar dos filisteus. Ali Abimeleque era o rei. Aí você me pergunta, né? Já está na fome, já está na dificuldade. Aí Deus manda você para um desafio num território de inimigos, de pessoas que estão prontas para tentar destruir os seus sonhos. Mas quando é Deus que manda, eu quero declarar para você que se Deus te mandar para lá, fique no lugar que o Senhor te mandou ficar. E mesmo até que aparentemente possa ser um lugar de desafios e de dificuldade, ou até mesmo pensamento de perda, nós cremos que o nosso Deus, Ele nos encoraja para entrarmos nesses lugares difíceis, para que nós possamos aprender. Veja bem, a fome nesta terra, Isaac, um dos patriarcas, ele estava vivendo um período de muita dificuldade na terra. E essa terra onde ele estava vivendo no período de fome. E aí, dentro desta realidade, a fome que está registrada aqui, em Gênesis 26, a terra se recusava a produzir. Não era aqui uma fome social, de desigualdade social, como nós vivemos nos nossos dias atuais. Hoje, nós passamos pelas crises, nós vemos fome na rua, nós que fazemos projetos sociais aqui, nós vivemos essa realidade e vemos tantas pessoas passando fome. Porém não, aqui nesta terra, nesse tempo em que Deus manda Isaac ir para Gerar, era uma fome, era uma recusa da terra a produzir. Ou seja, você vai para um lugar onde não produz nada, onde não tem possibilidade
de você crescer e de você se desenvolver, mas eu vou ali te abençoar. Veja bem, olha como é lindo você entender a voz do Senhor. Quando Elimeleque, esposo de Noemi, sabe aquela historinha? Que a palavra do Senhor diz que Belém passou por um processo de quê? De fome. E quando Belém, que é o nosso bairro chamado Belém, e Belém significa o quê, gente? Casa do pão. Olha só como é profético o lugar onde nós estamos. E aí a palavra do Senhor diz que lá em Belém, na cidade de Belém, o povo de Israel começou a passar fome. E aí Noemi, juntamente com os seus filhos e Elimeleque, decidiram ir para a cidade dos Moabitas. E ali eles disseram assim: poxa, vamos morrer aqui em Belém? Está acabando tudo, então nós vamos sair daqui e vamos para Moabe. Ficaram ali por 10 anos. E a palavra do Senhor diz que eu acredito que saíram completamente fora do centro da vontade do Senhor, porque Deus não mandou Elimeleque para Moabe. Eles tomaram uma decisão de sair do processo difícil de Belém, achando que ia passar necessidade, deixaram de confiar no Senhor e foram para a cidade de pessoas pagãs. E ali a palavra do Senhor diz que morre Elimeleque e morre os seus 2 filhos, e ali ficou Noemi e a suas noras viúvas dos filhos. E percebe que Noemi volta para Israel, volta para Belém, porque ela soube que Belém estava de volta tendo pão. Veja bem como que quando uma pessoa não ouve a voz de Deus, quando você não ouve, você toma as suas decisões, vai para um lugar que Deus não te mandou, até fica lá, mas você volta perdendo tudo. Você perde a alegria, você perde o financeiro, você perde a bênção, você perde a reputação e até mesmo às vezes perde até o ente querido, que Deus não mandou as pessoas irem para lá. Porém, no caso de Isaac, o Senhor diz para ele assim: está na fome? Eu vou te levar para o terreno dos inimigos e ali eu vou te prosperar no terreno dos inimigos, numa terra onde se recusa a produzir. Lembre-se disso, o nosso Deus, ele tem ação divina, providência divina que nós não conseguimos entender. Às vezes os meus planos, às vezes não, sempre os meus planos serão sempre diferentes daquilo que Deus tem para nós. Porém, os planos do Senhor foram feitos de fazer você e eu prosperar e não de causar dano. Então eu quero dizer assim a você: se obedecemos, veja bem, a palavra do Senhor diz que Abraão, ele obedeceu a voz do Senhor. Não somente obedeceu a voz, ele obedeceu os preceitos, ele obedeceu os mandamentos, ele obedeceu as leis. Veja lá, Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento. Você crê que o Deus que nós servimos está aqui neste lugar falando com você? Então a Bíblia diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito diz à igreja. O Senhor disse a Isaac: vá para Gerar e lá eu vou gerar a bênção. Lá você vai viver todas essas bênçãos. E ele foi. E ele foi num período difícil, porque não tinha um pai cheio de experiência como Abraão para direcioná-lo. Apenas ele ficou com a experiência e a história de um pai, onde ele pôde ver um pai administrar os seus bens. Isaac não foi sozinho, ele foi com suas famílias, ele foi também com suas ovelhas. E ali a Bíblia fala que ele enriqueceu demais, gente. Ele ficou muito poderoso. Veja bem, olha só, numa terra que se recusa a produzir, o Senhor mandou ele para lá, gerou a fé em Isaac, dando a ele uma experiência e dizendo assim: você vai prosperar 100 vezes mais. Olha só que poderoso, gente. E diante dos inimigos, a palavra do Senhor diz que ele prosperou. Por isso eu digo para você: aonde o Senhor te colocar, a glória do Senhor irá se manifestar. Eu não sei em quais são as pessoas, quais são os inimigos. Você tem inimigo, minha pastora? Não sabemos, né? Eu tenho um inimigo, arqui-inimigo, Satanás. De dia e de noite ele tenta nos tragar. Mas nós temos aqui o leão da tribo de Judá, que está à nossa frente e que peleja por nós, né? O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó
Ele é o que, gente? Ele é o nosso o que, gente? Ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza. E é tão interessante que a palavra do Senhor diz no versículo 3 e 4, mantendo a sua Bíblia aberta, ele diz assim, ó: serei contigo e não te abandonarei, a ti todas estas terras, multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e na tua descendência serão abençoadas o que, gente? Todas as nações na terra. Olha só, eu sou abençoado, ok? Você é abençoado? Temos uma promessa de Deus aqui. O Todo-Poderoso estava dizendo a Isaac, ó: Isaac, por mais difícil que seja o lugar que eu vou te levar, ali eu vou te curar. Ali eu vou te prosperar, ali eu vou te multiplicar, ali eu vou derramar a minha bênção, ali eu vou te estabelecer, eu serei o teu Deus e você vai me adorar. Por isso eu digo a você, eu não sei qual é a circunstância que você esteja vivendo, ouça a voz do Espírito nesta noite, e eu creio que você vai viver vitórias nesta virada. Eu creio numa grande virada no mês de dezembro. Eu vou repetir, eu creio numa grande virada que nós vamos viver no mês de dezembro, e eu falo, se fosse você, exerceria bem a sua fé. Dentro deste versículo, nós temos aí 3 pontos muito importantes que eu gostaria de tratar com você. 3 dificuldades que derrubam um homem ou uma mulher. Se você não entende isso, vai entender hoje. 3 dificuldades que derrubam um homem e uma mulher. Coloque o próximo versículo para mim, se tem aí. Nós cremos que a palavra do Senhor diz. A primeira dificuldade, Isaac, ele enfrentou o que, gente? A inveja. E olha só o que o versículo diz: e engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou o quê? Muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço. Olha só, de maneira que os filisteus o quê? O invejaram. Gente, uma das coisas que o Espírito Santo sempre me ensina através desta mensagem, que a inveja é um sentimento demoníaco que permeia o coração das pessoas que são fracas. Todo aquele que tem um coração fraco, uma pessoa que não tem força da fé e da convicção daquilo que Deus vai fazer na vida dele, a tendência sempre é olhar para o terreno do outro e achar que poderia ter aquilo que esse querido tem. O invejoso não é só aquele que gostaria de ter o que você tem. A pior inveja para mim é aquela pessoa desejar que aquilo que você tem, ele não quer que você tenha. Isso eu acho que é pior ainda. Você até admirar aquele que está do teu lado e dizer: puxa vida, como eu gostaria também de ter o carro do fulano, como eu gostaria. Isso é uma pequena... Eu não sei se é um desejo, se é, né? Agora, o pior sentimento é: puxa, esse carro desse fulano eu não quero que ele tenha. Então, vai lá, fura pneu. Né? Assim, gente? Tem gente que é ruim, gente. Tem gente que tem um sentimento. Será que tem na igreja isso? Não sei. Não sei. Mas é exatamente o que a palavra do Senhor diz, que esses filisteus tiveram esse sentimento. Quando Isaac começou a aparecer, quando ele começou a crescer, quando ele começou a enriquecer, a inveja começou a permear. E a tristeza de Isaac é o seguinte: ele gostaria até que esses queridos e seus até familiares, aqueles que estavam em torno dele, aplaudissem junto com ele da vitória. Não é gostoso, gente? É gostoso chorar com os que choram, né? A palavra do Senhor diz assim: ah, como é bom aqueles que choram com os que choram. Agora, se alegrar com os que estão alegres é mais difícil. Não é, gente? Não é assim, gente? Se alegrar. De repente você está lá na sua casa, chega lá o seu vizinho com aquele carrão, né? Encosta bem do teu lado. Aí você olha para ele e fala assim... Aí você olha para o teu, ao invés de você dizer assim: meu filho, que alegria ver você prosperando. Aí você passa por ele e não declara nada. Gente, é terrível isso. Tem gente que a inveja é tamanha que até no olhar das pessoas, por isso que você tem que tomar muito cuidado com quem você anda, com quem você conta os teus sonhos, com quem você mostra as suas coisas. Evitem muito, gente. É muito interessante você entender com quem caminha com você. E Isaac, ele se decepciona com os filisteus, se decepciona com seus amigos.
amigos, porque ele pensava que aquilo que ele estava conquistando ia alegrar as pessoas. E nem sempre aquilo que você está conquistando vai alegrar, e principalmente aqueles que estão dentro da sua casa. Não é não, gente? Não é não, gente? Dentro da parentela, é ali que a gente vê as pessoas olhando para você de forma diferente. Não era assim com José? José teve que enfrentar a inveja dos seus irmãos. Isaac teve que enfrentar a inveja dos filisteus e dos reis que estavam em torno dele. Aí ele vem e se frustra diante desta realidade e diz assim: olha só, não vou ficar mais aqui, eu vou atrás do meu poço que meu pai cavou. Meu pai me deixou aqui uns mapas e agora eu vou atrás desses poços para que eu possa tomar posse dessa minha terra. E o primeiro poço que ele enfrentou, gente, Isaac achou o primeiro poço chamado, o que, gente? Ezeque. Que significa o que, gente? Oposição. Você está aqui? Oposição carnal. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Você já imaginou isso, gente? Lá no sítio nós temos um poço, e um poço profundo, onde é dali que nós pegamos a água para suprir todas as necessidades de quase 86 mil metros de área útil. E aí, quando o poço parava de funcionar, que trabalho dava quando você tinha que ficar buscando água? E é muito terrível isso. Porém, os inimigos de Isaac não somente não permitiram que ele fosse tirar água, eles entulharam. Gente, é jogar entulho lá dentro. E mais ainda, encheram de terra. Joga entulho e joga terra. Da onde que você vai extrair água que é sua, que é propriedade sua? A inveja era tamanha que eles disseram aqui você não vai mexer, mas a terra é minha, é direito meu pai me deixou. E a palavra do Senhor diz que essa oposição carnal trouxe muita angústia para ele. Ele foi assolado, Isaac juntamente com os seus servos foram ali perseguidos, eles foram ali injuriados. Veja bem, gente, é tão interessante você entender que os habitantes ali, eles vêm, entulham, enchem a terra. E uma coisa que o Espírito Santo dizendo para mim assim: quantas vezes nós passamos também por essa oposição carnal? 2020, eu acredito que para muitos teve oposição carnal. Muita oposição, muita gente lutando uns contra os outros. E pior, gente, felizmente até dentro da igreja. Que triste você saber que num lugar onde é para você adorar, onde é para você amar, onde é para você cuidar um do outro, um se opõe contra o outro. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades, dominadores das trevas e forças da maldade. Quando eu luto contra o meu irmão, gente, nós estamos trazendo até mesmo rebelião no coração, porque o Espírito Santo está dizendo assim: ame o teu próximo como o quê? A ti mesmo. Amarás o Senhor teu Deus de quê? De todo o teu coração. E ame o quê? O teu próximo como a ti mesmo. O que vemos aqui, que a oposição daqueles que querem impedir a obra de Deus em nossas vidas é que vai gerando a angústia no nosso coração. Eu coloquei essa frase: o invejoso, ele luta por roubar nossas forças, persegue os nossos sonhos, gera a contenda humana e com as obras demoníacas querem nos fazer parar. Hoje eu estava no salão, enquanto estava fazendo ali minha mão, conversando com uma pastora, e ela que estava fazendo todo esse trabalho. Bom, né? Chegar num salão e é uma pastora que cuida de você, coisa boa, né? E ela conversando comigo, falando sobre os seus sonhos, os seus projetos. E é incrível que quando Deus me leva a esses lugares, geralmente é para que eu possa servir como um aconselhador, alguém que vai aconselhar. E ali ela dizendo para mim: pastor, eu passei por muitas lutas, muitas guerras. Eu já estava estudando a mensagem e ela disse assim: como eu recebi contenda dentro do meu trabalho.
pessoas demoníacas, pessoas que queriam realmente roubar de mim aquilo que Deus tinha para o meu coração e por vezes conseguiam. E aí eu disse para ela, isso é a oposição carnal. E ela dizendo assim, sim, pastora, eu sofri o peso da inveja. Me tiraram da empresa, falando calúnia sobre mim sem provas, e realmente eu estava certa, tanto que ganhei a causa. Porém, você percebe a humanidade, o ser humano que faz questão de destruir a tua moral por conta apenas de uma posição da qual ela tinha medo ao inimigo dessa pessoa. E eu disse para ela, filha, aí eu comecei a ministrar essa mensagem. Eu disse para ela, você precisa vencer isso, porque muitas bênçãos são retidas quando nós não liberamos a bênção sobre aquele que nos feriu. O que a palavra do Senhor diz? Se teu inimigo tiver fome, dá o que para ele? Deixa ele com fome? Dá ele de comer. Se tiver sede, dá o que para ele? Vinagre? Não, né? Dá-lhe de beber. Se te mandar uma milha, anda com ele quantas vezes? 2. Se pedir a capa, dá para ele também o quê? A túnica. E aí ele diz assim, e se bater na tua face, o que ele diz? Dá um peteleco nele? Oferece outra face. Não está falando do amigo, está falando do inimigo. E aí eu falo para você que evangelho é andar na contramão mesmo. Tem que ser muito crente, gente. Tem que ter muita fé para entender isso. E uma das coisas que eu aprendo também no segundo ponto, que diz que Isaac se levanta e segue para o segundo poço, chamado Sitna. Olha aí, Isaac segue para Sitna, que é a oposição agora satânica. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou Sitna, que é a oposição satânica. Talvez você viveu, e eu creio que muitos ainda estão vivendo, eu vivi oposição satânica, e que tive que vencer através do jejum e da oração. E a oposição de demônios é no mundo espiritual. Eu quero dizer para você que está aqui comigo, no mundo espiritual não há campo neutro. Eu vou repetir, no mundo espiritual não há campo neutro. Uma das coisas tremendas que Isaac, mais uma vez, ele vem e vai se frustrando. Se frustrando por quê? Porque agora é com o espiritual. Já não é mais com as pessoas. A batalha espiritual, você tem que estar muito bem espiritualmente para discernir as coisas do Espírito. Nós estamos aqui numa campanha de 11 dias hoje de jejum e oração. E como eu estou vivendo a oposição satânica, o quanto eu estou vivendo nesse tempo uma batalha espiritual, porque nós precisamos conquistar algo. E este algo está prestes a acontecer, mas nós estamos vivendo um processo. E sabe como que eu venço? No jejum e na oração. Porque não sou eu que vou pelejar, é o Senhor que vai pelejar por nós. E a palavra do Senhor diz, agindo Deus, aí gente, quem impedirá? Querido, eu quero declarar para você que quando você não souber como fazer, como você atuar, confia no Senhor. Então eu quero nesta noite colocar você diante do Senhor, porque a batalha de Isaac aparentemente era solitária. Não havia mais Abraão ali para direcionar. Não havia mais Abraão para interceder por ele. Não havia mais o pai para lutar por ele. Havia somente ele, a sua história e aquilo que Deus tinha para ele. Então eu quero que você fique sobre os seus pés agora, porque nós queremos, semana que vem nós vamos dar seguimento a esta mensagem, mas eu quero agora orar com você. Uma das coisas que eu quero que você entenda, que em meio a uma batalha de sentimento de abandono que talvez você esteja vivendo, parece que Deus não está vendo você, parece que Deus não está cuidando de você, parece a sensação de que você está sozinho, parece que você se pergunta assim, Senhor, quando vai ser a minha resposta? Senhor, eu não aguento mais essa luta espiritual, Senhor, eu não aguento mais a oposição carnal e também a oposição satânica. Uma coisa que eu quero declarar aqui neste lugar, parece que nunca vai acontecer, mas eu digo somente parece. Hoje Deus tem uma nova história e um novo tempo para a sua vida. Olha só, e creio que o Senhor estará aqui confirmando no teu coração o que disse Isaac no versículo 29. Continue
frente, porque eu estou com você. Ei, continue em frente, porque eu estou com você. Ainda eu não terminei a obra em você. Ainda, olha só, eu não terminei aquilo que estou fazendo. Eu quero declarar: o Senhor está enxugando do seu rosto toda lágrima. O ano de 2020 ainda não acabou. E eu quero declarar que o Senhor está liberando no mundo espiritual hoje aqui, que toda inveja vai cair por terra aqui neste lugar. Que todo inimigo que entulhou os teus poços, em nome do Senhor Jesus, agora eu quero declarar poços liberados, a bênção do Senhor sendo determinante. Você que está comigo aqui, agora é momento de orarmos, agora é momento de guerrearmos, agora é momento de clamarmos ao Senhor. Eu quero que você que está em casa, que você levante as suas mãos. Eu não sei qual é a inveja, eu não sei qual é aquele que está contra você, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, mas eu quero declarar: hoje é a quinta da sua virada neste lugar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos declarar agora como valentes de guerra. Nós queremos declarar agora que a glória do Senhor invade, Senhor, esta casa, invade, Senhor, esses corações. E eu quero declarar, Senhor, que se houver fome nesta terra, e se o Senhor mandou para que viéssemos a este lugar de escassez, Senhor, de deserto, o Senhor vai derramar a bênção no meio do deserto. O Senhor vai derramar a chuva serôdia, a chuva temporã. O Senhor vai fazer valer os teus propósitos no meio do deserto. Senhor Jesus, Senhor, como rios de Neguebe, a glória do Senhor vai pairar. E eu quero declarar as comportas do Senhor abertas. Eu quero declarar agora a bênção, Senhor Jesus, da multiplicação. Eu quero declarar agora a bênção de Abraão, a bênção de Isaac, a bênção de Jacó. Senhor, a minha descendência será abençoada, a minha descendência viverá os teus propósitos. Senhor, nós declaramos agora que caia por terra o invejoso, que caia por terra todo olhar contrário, toda palavra, Senhor, maldita, toda palavra mal declarada, em nome de Jesus. Toda palavra de morte vai desaparecendo agora, em nome do Senhor Jesus. Você que crê e que está aqui neste lugar, levante suas mãos para o céu mais alto e declare: sobre a minha terra não haverá escassez, na minha terra não haverá deserto, na minha terra não haverá desolação. Eu quero declarar que 100 vezes mais a glória do Senhor habitará sobre os teus celeiros. A bênção do Senhor é determinante. Por isso eu quero declarar agora: toda oposição carnal, toda palavra foi declarada contra você, todo aquele que tentou entulhar os teus poços, em nome do Senhor Jesus, inimigo, eu declaro agora: caia por terra, em o nome do Senhor Jesus. Declaro toda oposição satânica. Satanás, tire as suas mãos agora. Sobre este projeto, sobre esse plano que o Senhor vai entregar à igreja do Senhor, nós queremos declarar agora, Senhor, caminhos aplanados, caminhos seguros, Senhor, negócio bem feito. Senhor Jesus, nós declaramos uma proposta, Senhor, abençoada. Nós declaramos, Senhor Jesus, a vitória da tua casa. Nós declaramos, Senhor, a bênção, Senhor Jesus, o novo local desta igreja. Nós declaramos, Senhor Jesus, a liberação de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Satanás, eu digo a você: você não tem autoridade sobre este lugar, você não tem espaço sobre esta casa, você não tem espaço sobre esta vida, você não tem espaço na mente deste querido. Toda a mente cativa agora seja liberta pelo poder do sangue de Jesus. Cada membro desta casa, cada membro deste ministério, cada membro de qualquer denominação que teme a ti, que Senhor Jesus está contigo, nós queremos declarar a vitória agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus. E eu declaro nesta quinta da virada, que a virada já aconteceu, Senhor. E eu declaro que o Senhor está conosco, porque o Deus de Jacó é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Em o nome de Jesus, você que crê, aplauda o Senhor. Dá o melhor glória a Deus que você pode.